Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Que bom! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas é com alegria que estou aqui mais uma vez para comentarmos um pouquinho mais sobre matemática. A gente está ainda dentro do conteúdo de fração, né? Hoje eu quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre comparação de fração. Bem, quando nós olhamos para essa palavrinha comparação, vem muita coisa na nossa cabeça, né? A gente faz isso toda hora e todo momento, né? Vou comprar um tênis, eu comparo um tênis de uma marca X e uma marca Y. E aí eu coloco no meu pé, a gente olha no espelho e verifica, puxa, vai combinar com aquela calça que eu tenho, vai combinar com aquela camiseta que eu tenho, com aquela jaqueta. Então, a gente faz comparações. Eu vou num restaurante X e no Y. Mas aquele restaurante que a gente foi semana passada é melhor que esse. Entende? Quando nós estamos fazendo esse ato de comparar, a gente tem a possibilidade de decidir o que a gente quer. Ou muitas das vezes acontece, por exemplo, eu vou comparar uma pessoa grande com uma pessoa pequena. É visível. Não preciso nem medir a pessoa que é maior e a pessoa que é menor. É visível que eu tenho que fazer a ideia de que aquela pessoa é maior e aquela pessoa é menor. Bem, como a gente sabe que comparação a gente acaba vendo toda hora e todo momento, e todo canto da face dessa terra, a gente sempre tem a ideia, quando precisa, de comparar, eu quero sempre o melhor, ou eu quero o maior, ou eu quero o menor, a gente também consegue encontrar essas comparações, né, dentro de um ambiente, né, matemático onde se trata de frações. É muito comum, por exemplo, alunos, quando olham uma determinada fração, ele verifica que o numerador é maior que o denominador, ou o denominador é maior que o numerador, e aí ele fala assim, não, essa fração aqui é maior, não, essa aqui é menor. Então, eu não tenho condições hoje, né, de olhar para uma fração e dizer se ela é maior ou menor, a não ser que eu tenha experiência. Eu tenho uma certa experiência com matemática. Então, se eu olho duas frações, eu vou ensinar para vocês hoje, eu vou relembrar aquilo que você já está vendo em sala de aula, como é que eu faço essas comparações. Então, tem dois métodos. Então, tem um método onde eu encontro um denominador igual, e aí eu olho para o numerador e vejo qual é o maior número, e tem denominadores que são diferentes. É esse que é o grande problema, porque as pessoas acabam olhando que um denominador maior, né, ele é maior a fração do que um denominador menor. É menor, né? Muito comum alunos fazerem esse tipo de comparação. Então, a gente vai trazer aqui dois métodos importantíssimos que eu vou comparar esse número. Porque quando eu olho para um número natural, por exemplo, eu olho que o 3 é maior do que o 2. É uma quantidade maior do que duas batatas. Então, quando eu olho, eu debruço o meu olhar dentro de um conjunto natural, fica fácil, porque eu sei que quanto mais afastado do zero, maior é o número. Quanto mais próximo o número for do zero, menor ele é. Né? Porque inicia-se um número no conjunto natural com zero. Então, quando eu estou olhando para uma fração, eu coloquei aqui dois casos importantíssimos para você pegar ali, sacar ali. Então, quando os denominadores são iguais, eu verifico aqui, ó, o 8 e o 8. Então, 5 oitavos e 3 oitavos. Quem é o maior? Né? Então, se eu olhar aqui para o 8 e para o 8 aqui embaixo, os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, eu simplesmente olho para o numerador. Bem, o 5 é maior do que 3. Então, outra coisa que na matemática se usa, que você tem que entender, é que quando eu estou fazendo comparação, eu vou usar o sinal de maior, e aí muita gente tem essa dificuldade, porque não sabe se a seta está para cá ou está para lá, qual é o maior, qual é o menor. Então eu sempre faço, eu acho que você já deve ter ouvido isso, né, na sala ou na escola, que se eu coloco um 7 aqui, eu tenho esse sinal aqui sendo maior, e esse aqui é menor que. Então, por quê? Porque se eu traço aqui é 4, então 7 e 4. Então, esse símbolo aqui é de maior e esse símbolo é de menor. Então, ele fala assim também do jacaré. O jacaré sempre vai comer o maior, né? Lembra lá? Acho que o pessoal deve ter falado para vocês lá no Fundamental 1, lá no quinto, no quarto ano, quando você inicia essas operações e eu tenho que fazer comparação, ele coloca então essas duas simbologias. Então esse é o maior e esse é o menor. Então, como eu coloquei aqui, que o 5 é maior do que o 3, ou seja, o jacaré está comendo o maior, tá? Isso porque os denominadores são iguais. Então é importantíssimo, quando você olha para um ambiente fracionário, que quando eu tenho denominadores iguais, eu só vou verificar o numerador, se é maior ou menor, e aí eu vou e classifico, ó, essa fração aqui é maior do que essa,
tá? Porque o numeral 5 é maior que o numeral 3 devido aos denominadores iguais. Aí que é o grande barato, que é quando os denominadores são diferentes. Então esse é o nosso segundo caso. Então quando eu tenho 9 e 5, como eu disse agora há pouco, o camarada olha para cá e fala assim, essa fração é maior porque o denominador, porque o todo, porque o total, porque a parte inteira dessa fração é maior do que é. Então, você veja que de 5 partes ele tomou 4, aí de 9 partes ele tomou 2, sobrou 2, aqui sobrou 1, né? Então, 1 por uma fração e aqui 2 para outra fração. Será que essa é maior do que essa? Então, para não gerar essa dúvida, existe um caso aí que eu quero passar para vocês, que você lembra lá, aulas passadas, que nós temos então as frações equivalentes. Então, quando eu tenho uma fração equivalente, eu posso determinar se a fração 7 nonos é maior ou menor que 4 quintos, ou se 4 quintos é maior ou menor que 7 nonos. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, quando os denominadores são diferentes, eu vou tirar o MMC por 2. Vai dar para fazer por 2? Não, não dá, professor. Por 3, isso. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3 e aqui 5. Aqui por 3 vai dar 1, aqui vai dar 5. E por 5, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Lembrando que quando eu termino com 1 aqui, eu termino a minha conta. E aqui eu faço, então, a multiplicação. Ó. 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 5 dá 45. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar 4 quintos e vou colocar um denominador novo, 45. Vou pegar 7 nonos e vou, então, botar o 45. Ou seja, o 45 está na tabuada do 9 e o 45 está na tabuada do 5. Portanto, eles são os múltiplos comuns entre si e são os menores. Por isso que eu faço essa fatoração por simultânea. E aí eu observo o seguinte, esse que é o grande barato. Ó. Como eu quero projetar a fração equivalente, então eu vou achar um número que multiplicado por 5 vai dar 45, é o 9. Então 5 vezes 9 dá 45, portanto aqui eu também tenho que multiplicar por 9. Então 4 vezes 9 dá 36. 4 vezes 9, 36, porque eu multipliquei aqui embaixo também por 9. Aqui a mesma coisa, ó. Se esse 9 aqui, para chegar no 45, eu multipliquei por 5, então aqui também vai multiplicar-se por 5. E 7 vezes 5 vai dar 35. Então, como você observa que os denominadores são iguais, cai no primeiro caso. Então, se os denominadores são iguais, aí eu parto que o numerador maior vai ser a maior fração. 36 é maior do que 35, então 4 quintos, porque é uma fração equivalente a 36 45 avos, e 7 nonos é uma fração equivalente a 35 45 avos. Portanto, 36 por ser maior que 35, então a fração 4 quintos é maior que 7 nonos. Então, quando eu tenho os denominadores diferentes, eu vou fazer, muito claro isso, as frações que se equivalem. Ou seja, o que é fração equivalente? Que tem o mesmo valor, tá certo? Então, eu deixo os denominadores iguais porque eu caio no primeiro caso e verifico, então, se os denominadores são maiores ou menores, tá? Então, eu estou fazendo uma comparação. Então, esse caso aqui é o mais comum. Esse caso aqui não é tão comum. Por quê? Porque aqui é fácil, né? Você verifica que os denominadores são iguais e aí eu verifico qual é o maior e quem é o menor. Então, é muito provável que numa prova ou num concurso ou num ambiente ou numa questão que envolva frações onde você vai ter que comparar, é muito provável que caia frações diferentes. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um exemplo, né? Um exemplo aqui que ele quer que você classifique quem são as frações do maior do menor para o maior, que são as frações aqui crescentes, ordem crescente. Vou pegar do menor e vai chegar no maior. Portanto, eu vou fazer da mesma forma como eu fiz aqui no segundo caso. Eu vou observar que 5, 4, 10, 5 e 20, certo? Eu vou fazer então o denominador igual para todos. Então, eu vou fazer um denominador aqui para 1 quinto, 1 para o 3 quartos, 1 para 1 décimo, 1 para o 4 quintos e 1 para 11 20 avos, tá? Então eu vou fazer lá 5, 10 e o... Como 5 aparece aqui 2 vezes, então eu ponho uma vez só, não preciso repetir 2 vezes, tá? Então eu vou colocar lá por 2 vai dar 2, aqui vai dar 5, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 10. Por 2 vai dar 1, vai dar 5, vai dar 5 e aqui vai dar 5. Portanto, por 5 aqui vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1 e aqui eu repito, tá? Fechou, porque terminou todo mundo com 1, aí eu multiplico aqui esses fatores, ó. 5 vezes 2 dá 10 e 10 vezes 2 dá 20. Portanto, eu encontrei o denominador 20. 20 para cá, 20 para cá, 20, 20,
e 20, tá? Então eu vou projetar aqui as frações equivalentes, porque agora eu obtive todos os denominadores iguais, e aí eu caio no primeiro caso lá, tá? Vou colocar aqui um verdinho para ficar colorido. Muito bem, aí eu vou fazer o seguinte, ó, para esse 5 chegar até o 20, eu multipliquei por 4. Então 5 vezes 4 dá 20, então 4 vezes 1 vai dar 4. Então 4 vinteavos é uma fração equivalente a 1/5. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Por 4 chegar até o 20, eu multipliquei por 5. 4 vezes 5, 20, então 5 vezes 3 dá 15. Aqui, para esse 10 para chegar no 20, eu multipliquei por 2. Então 2 vezes 1 dá 2. Para o 5 chegar no 20, então mesma coisa, né? Multipliquei aqui por 4, ó. Multipliquei por 4, 5 vezes 4, 20. Então 4 vezes 4 dá 16. E para esse 20 chegar no 20, eu multipliquei por 1, então aqui vai ser 11, tá? Então, como os denominadores agora estão iguais e ele pede no exercício que a ordem dessas frações sejam crescente, então eu vou pegar a menor aqui, vai ser... Ah, eu estou avaliando aqui, ó, 2 vinteavos é a mesma coisa que 1/10, então estou pegando aqui, essa é a primeira. Aí eu vou para a segunda, ó, a segunda é o 4, então 1/5. 1/5, vou colocar... Ah, professor, por que eu não coloco as frações equivalentes? Porque ele pediu para você colocar essas frações em ordem crescente, não essas que eu projetei, que eu criei a fração equivalente, tá bom? E eu vou para o 4, depois eu vou para o 11, então eu coloco aqui 11 vinteavos, e por último aqui vai ficar 4/5. Tá? Então, essa aqui são as frações em ordem crescente. Fácil, né? Então, quando eu tiro o MMC dos denominadores, fiz aqui no cantinho, eu multiplico esses fatores, eu tenho então os denominadores iguais, e aí eu vejo então a comparação, né? Então, esses números que estão aqui nas frações onde ele quer que você tire a ordem crescente, todos eles aqui são múltiplos de 20, porque nós encontramos aqui no MMC. E aí você faz então a relação do denominador com o denominador, e aí esse número que eu encontrei para multiplicar 5 vezes 4 para dar o 20, então eu faço 4 vezes 1 dá 4, e assim sucessivamente. Então, observa então que eu poderia também escrever, em vez de vírgula, posso escrever assim também, ó, que 4/5 é maior que 3/4, que é maior que 11 vinteavos, que é maior que 1/5, que é maior que 1/10, tá? Então eu posso também colocar dessa forma aqui. Então significa que essa fração é a maior, por isso que ela está aqui como crescente, e essa aqui é a menor. Professor, eu vi que tem outra forma também de identificar isso. Eu posso dividir 1 sobre 5, 3 sobre 4, 1 sobre 10, 4 sobre 5 e 11 sobre 20? Pode. Eu posso obter um número decimal ali e aí eu verifico quem é maior e quem é menor? Também você pode. Seria o terceiro caso. Mas como é uma coisa comum lá para o 7º, para o 8º e para o 9º ano, isso é comum que aconteça lá, é bom que vocês já treinem que fazendo a fração equivalente fica muito mais fácil de determinar quem é maior e quem é menor. Tá certo? Então aqui foi uma ideia sim, bem simples, bem rápida do que é comparação de fração. E aí a próxima aula a gente traz alguns exemplos ali para você exercitar junto comigo. Tá bom? A gente se vê na próxima. Grande abraço para você. Beijo no seu coração. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.